Gomes Mello, eu sou bibliotecária, escritora independente e professora de escrita criativa. E estamos aqui para nossa aula de escrita fictícia, parte 2. Se você chegou agora e está vendo essa aula, assim, a primeira aula de todas, te sugiro que você volte a playlist lá para o primeiro episódio, para você não ter perdido nada sobre os conceitos de escrita criativa, sobre as suas tipologias e também sobre as suas estruturas. É muito importante. E se você está me acompanhando já faz um tempinho e realmente está no curso certo para poder ver a segunda parte da aula de escrita fictícia, já pega o seu caderninho, porque vamos escrever de novo. E lembrando que na primeira parte a gente falou muito sobre a estrutura. São as bases que a gente tem que ter para poder a gente começar a pensar, ter ideias, né? Desenvolver legal a sua história fictícia, mas agora eu vou realmente te dar os recursos para que você consiga organizar essa história de uma maneira mais prática e mais fluida, ok? Então, primeiro de tudo, eu tenho que voltar aqui. Eu sei que a gente está aqui trabalhando, aqui está escrito o que é um bid, mas eu quero relembrar para vocês que essa estrutura aí é a estrutura do começo, meio e fim, que a gente viu no final da aula passada, né? Então, você tem 3 atos, sendo que o ato do meio ele é dividido em 2 partes, né? Então, você tem o primeiro ato, o segundo ato A, o segundo ato B e o terceiro ato. Então, são 4 momentos da história que você tem que estar atento, certo? Então, o começo ele é sempre a apresentação do seu personagem, dos cenários, um pouco da apresentação da sua história e por onde ela vai. O segundo ato, ele é a ação e reação, quando você vai chegar realmente num ponto crítico da tua história e você vai ter que, na verdade, quando chega a problematização clímax da tua história, tu tem uma ação e reação para esse clímax acontecer. E aí tu tem a conclusão, que é quando tu finaliza esse arco de desenvolvimento do teu personagem. Se tu estiver fazendo uma trilogia, esse ato ele pode ser um ato de conclusão da primeira parte da redenção do teu personagem, né? De desenvolvimento do teu personagem. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, muito nessa situação de Jogos Vorazes e Percy Jackson, que são fantasias que bombaram bastante, que são divididas no primeiro livro, a pessoa meio que eu entendendo, cara, fui jogada nesse mundo, agora eu faço parte desse mundo, talvez eu não precise me submeter a situações de vida ou morte, mais outras vezes, mas eu sei que eu estou sempre sendo vigiado por um sistema que vai perturbar a minha vida. Então, ele consegue entender, compreender essa nova realidade que ele está. Você pode trabalhar para isso acontecer de uma forma mais organizada, certo? Então, o que eu quero te colocar aqui? Quando você tem atos, você tem sequências, né? Você tem cenas e você tem sequências. Então, o que é isso? Lá na Hora de Aventura, tem um episódio que o Finn e o Jake eles descobrem o segredo do universo, e aí o Finn fala aquela famosa frase: cara, a versão o universo é uma versão pequena de aquilo grande que já aconteceu. Então, tipo assim, você sabe quando você está nos filmes do Homem-Formiga, filmes quânticos, que parece que eles vão entrando no universo, depois voltando para os deles, mas é só uma versão pequena de tudo que eles já conhecem, que vai diminuindo e aumentando? É basicamente isso. Então, dentro dos atos, você tem as cenas. O que são as cenas? Então, geralmente a gente coloca aqui, são 3 coisas que acontecem que vão te ajudar a desenvolver. Então, no começo, se eu estou aqui, eu vou pegar uma história mais fácil de a gente trabalhar. O filme do Bob Esponja, aquele filme lá de 2007, todo mundo já conhece. No filme do Bob Esponja, o começo é mostrando que alguém roubou a coroa do rei e que o Bob Esponja, o Patrick, tem que dar um jeito de recuperar essa coroa para o seu siriguejo ser salvo, assim como todo mundo na fila do biquíni. Então, se eu posso dividir isso, as sequências são alguém roubando
a coroa do Netuno e mostrando que o culpado é o senhor Siriguejo. O Netuno indo procurar o seu Siriguejo e colocando uma consequência nele para poder ele ir buscar por essa coroa. E em terceiro ponto, o Bob Esponja decidindo que ele que vai nessa jornada. Certo? Então, aqui eu tenho 3 sequências. E, assim, no caso, o Bob Esponja ele vai nessa jornada porque ele tem que provar o seu valor para o seu siriguejo. Então, você tem aí 3 cenas do que aconteceu. A primeira cena do começo, que é a cena do ato, que é esse azulzinho, né? Esse primeiro traço azulzinho, ele vai ser a cena de roubando a coroa do Netuno e colocando a culpa no siriguejo. Aí depois, no primeiro traço amarelo, é onde vai se descobrir, é onde vai ter a premiação para o funcionário do mês, que vai ser dado pro Molusco no lugar do Bob Esponja. Aí você vai ter depois a cena do Rei Netuno indo virar para o seu siriguejo e colocando uma consequência nele, um prazo, para ele conseguir a coroa de volta, e o Bob Esponja vendo ali como uma oportunidade para poder ele se valorizar. E mesmo com a crítica negativa, ele parte para o segundo ato, né, para o segundo tracinho do segundo ato, que é ele indo para a cidade das algas para poder recuperar essa coroa. Então, essas cenas em amarelos, essas cenas são histórias um pouco mais específicas do que acontece entre os atos. E aí, para a gente especificar as pequenas histórias que acontecem entre essas cenas, a gente vai chamar isso de sequência. A sequência vai ser o beat. Então, para deixar ainda mais fácil de se organizar, você coloca a sequência. O que é a sequência? A sequência é a ação e reação que vai acontecer. Então, você tem, por exemplo, primeira cena, alguém rouba a coroa do Netuno. Aí, o beat em seguida vai ser o Netuno descobrindo que roubaram a coroa dele. O beat em seguida vai mostrar um papel dizendo que foi o senhor Siriguejo. E aí, cadê o senhor Siriguejo? Aí corta para a cena que vai ser o Bob Esponja chegando na premiação do funcionário do mês e descobrindo que o seu Siriguejo deu a promoção para o Molusco. E aí, e aí você vai trabalhar. Os beats, geralmente, você coloca assim, são 4 atos, são 3 cenas por ato e 2 a 3 e 2 a 3 beats por cena. Então fica mais fácil. E claro, tudo isso vai desenvolver o arco. Tem algumas pessoas que preferem fazer as beats para que fique mais fácil para elas se organizar. Mas você precisa fazer o beat? Não necessariamente. Tem alguns escritores que, quando eles deixam muito desenvolvido e muito detalhado o que eles querem fazer na história, essa organização de atos, que é para poder ser como se fosse uma bíblia da tua história, se torna, na verdade, um inferno astral. Que você fica consultando e fica muito ansioso, e fica, meu Deus, eu não quero escrever, e em vez de você se inspirar para escrever, você se bloqueia. Então, a minha sequência é assim: se você vai fazer uma coisa muito, muito específica, que você quer ter uma noção do que você está fazendo, você pode sim usar um beat. Mas se para você, até a parte da cena, estruturar até a parte da cena é o suficiente, então vai pelo suficiente. Cada um sabe a linha. Teve um momento em que eu estava tão acelerada que para mim era muito chato, confuso e exaustivo eu fazia até o beat. Então eu comecei a fazer só até os atos. E funcionou maravilhosamente e eu consegui escrever. Às vezes você está tão acelerado, tão assim, empolgada com a ideia para escrever logo, se você passar muito tempo querendo fazer detalhes, você se perde, né? Então, a minha dica é, se você está muito empolgado, se muitos detalhes não fazem diferença para você, se só tem uma estrutura mais
genérica funciona, vá por isso. Se você precisa ter esse controle exatamente, senão você não consegue mais escrever, senão isso te bloqueia, vá pelo bit, ok? E aqui a gente tem o método do inner movie, que é apresentado por Marx, né? O Raoni Marx, ele é, inclusive, um dos roteiristas do Mundo Jorel e agora do Holocausto. Geralmente, essas produções de desenho animado nacionais tem sempre um dedinho do Raoni Marx. Então, ele fala assim, comece a narrar o mais tarde possível. O que isso significa? Isso significa que, muitas das vezes, tu perde muito da tua empolgação, querendo descrever desde o início da vida do teu personagem, e aí, quando tu realmente chega na tua história, ou ficou exausto, ou o leitor ficou exausto, ou os dois ficaram exaustos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu estiver falando sobre Jogos Vorazes, em nenhum momento a Suzanne Collins começou a escrever Jogos Vorazes desde o primeiro jogo. Não fez isso. Na trilogia normal de Jogos Vorazes, sem ser a canção de Pássaro e Serpente, ela escreveu tudo, ela escreveu a partir do momento em que a Katniss está faltando um dia, algumas horas, para poder, para a colheita, onde ela possivelmente vai para Jogos Vorazes. Então, esse foi o mais tarde possível que a autora começou a escrever, começou a pensar em escrever na história. Por quê? Porque era tempo suficiente para poder ela demonstrar qual era a realidade da Katniss, qual que era os incentivos dela de continuar lutando, e um pouco do que estava por vir, o que ela temia dentro, qual eram as ideias que ela tinha sobre os Jogos Vorazes antes de ter que vivenciar ele, né? Então, comece a narrar o mais tarde possível e lembre-se também que você sempre pode começar no momento que você está mais confortável, e aquelas informações que você queria usar, você sempre pode estar usando como flashback lá no futuro. Ou então, não só como flashback, ou então, mas também como um ponto de discussão. Por exemplo, no livro, a Katniss, ela só realmente lembra do Peeta quando lembra que ele entregou para ela um pão, ou que ele fazia parte da turma dela. Mas antes disso, ela não cita, inclusive, um dos pontos dela para poder relembrar as habilidades do Peeta foi sobre o pão, foi sobre a escola, foi sobre tudo isso, sabe? Então, você pode utilizar essas informações extras para colocar dentro de um ponto de vista futuro, ou ocasional, ou pontual, do teu protagonista. Isso também funciona bastante. Por exemplo, em Irmão do Jorel, tem uma cena em que, no episódio anterior, a melhor amiga do Jorel, que é a Lara, ela vai morar no Japão. E o Jorel fica muito mal com isso, com a perda da amiguinha. E aí, no episódio seguinte, começa com ele meio que esperando ela no ponto onde ela costumava pegar ele para poder dar carona de bicicleta para a escola. E aí, só depois é que explica assim, os pais chegam e falam, filho, ela não vai vir, ela está no Japão, ela se mudou. Mas ele começa a narrar o mais tarde possível para que desse tempo dele narrar o resto da história da maneira que ele precisava, certo? E eu vou colocar aqui, na maneira de você conseguir se organizar em cima disso, eu trouxe aqui alguns apps e plataformas que te ajudam, certo? Então, o Fox Studio, ele é um aplicativo que ele funciona sobre o método Pomodoro. Então, você pode colocar uma tarefa e dizer assim, escrever. E aí, colocar, tipo, 4 reloginhos. O que significam 4 reloginhos? Cada reloginho vale 25 minutos. E aí, você tem que produzir durante esses 25 minutos. Se são 4 reloginhos, são 1 hora. E no método Pomodoro, você faz 25 minutos, relaxa 5. 25 minutos, relaxa 10. E ele vai te chamando, tem um cronômetro, então fica mais fácil de você se trabalhar. Eu uso o Focus Studio. Outras situações, aí você tem duas coisas que é para você escrever e para você se inspirar. Para você escrever, você pode usar o Discord, que às vezes tem lá
recursos de bots que te avisam, que te dão uma palavra para você começar a escrever sobre, que contabilizam o número de palavras da sua escrita para você saber quanto você produziu, ou então que chamam os seus amigos para poder fazer um sprint de escrita junto contigo. E aí tu pode também decidir escrever pelo Google Docs, que fica muito mais fácil. Por quê? Porque o Google Docs está ligado numa nuvem. Então, se tu não estiver em casa, mas estiver com vontade de escrever, tu pode baixar o aplicativo no teu celular, no teu tablet e escrever por ali. E aí, aqui eu coloco o Trello. O Trello ele é um aplicativo de organização. Você cria um quadro e um cartão. Então, eu crio um quadro que se chama Escritas. E escrevo um cartão que é o nome da minha história, sei lá, Os Gigantes da Montanha. E aí, cada post-itzinho que vai sendo colocado nesse cartão vai ser um pedaço da história que eu quero escrever. Parte 1, se descobre quem são os gigantes da montanha. Parte 2, os gigantes da montanha estão em conflito. Parte 3, os gigantes da montanha têm uma redenção. Então, eu consigo organizar isso legal pelo Trello. E quem não conhece o Trello, eu não posso dar aqui uma aula sobre o Trello, mas tem sempre vídeos no YouTube que podem te auxiliar sobre isso. E a plataforma, assim, é bem intuitiva. E aí, sobre a parte da inspiração, você pode usar o TikTok. E quando eu digo TikTok, qualquer rede social que tem aquela questão do Reels, do Shorts, do TikTok, de videozinhos curtos que vão dando ideias, que vão repassando, refletindo no cotidiano dele. Eu tenho uma menina que ela é gringa, e o conteúdo dela é ser mexicana, ser filha de mexicana nos Estados Unidos. Então, ela vive falando sobre como é a relação dela e com a mãe dela. Por exemplo, a mãe dela fez salsa com não sei quantas pimentas e ela decidiu que ela estava e a filha decidiu que estava caótica naquele dia e queria dizer para a mãe que ela colocou pouca pimenta e que a salsa dela não ficou boa, só para ver qual que ia ser a reação da mãe dela. Então, eu posso fazer uma história sobre isso, sobre as relações entre mãe e filha que tem sua própria cultura dentro de um país que vive uma cultura diferente. Eu posso usar isso. Eu vi um que era um sketch de um programa onde, para você entrar no cinema, você realmente tinha que pagar com um órgão de verdade para poder pegar uma pipoca, coisa assim. Eu posso fazer alguma coisa nesse sentido também, mas puxado para o lado de terror, ou então para uma comédia assim, bem sarcástica. Eu posso usar isso como inspiração. E também posso usar como inspiração o Reddit, que ele é onde tem que é o Facebook dos gringos, digamos assim, né? Que eles colocam histórias da vida deles, esperam que a internet ajude eles como psicólogo ou como médico, que é bem legal. Tipo, eu sou babaca, fui babaca por fazer isso. Deveria cuidar melhor da minha irmã por conta disso. Nesse sentido. E aí você tem o Pinterest, que é a ideia de estéticas. E às vezes a ideia de uma estética pode te ajudar a fazer a tua ilha de fantasias. Esses ali, TikTok, Reddit e Pinterest, eles são só para inspirações mesmo. Mas tem, por exemplo, quem faz fantasia, tem inúmeros sites que te ensinam a como fazer um mapa da tua terra de fantasia, da terra fantástica. Tem aplicativos que te colocam assim vários elementos e seres e criaturas mágicas e mitológicas que você pode estar incluindo na tua história por toda essa situação. Trouxe alguns recursos para vocês e eu queria que vocês lembrassem disso daqui. Todas as estruturas que a gente viu aqui, elas são recursos e vocês têm que decidir até onde eles são justos e viáveis para vocês. Não adianta vocês quererem se ajustar, se adaptar a um recurso, sendo que não faz sentido para você, ok? Você só vai se bloquear. A escrita criativa ela te dá recursos para que você use até onde é viável para você e isso torna a sua escrita mais fluida e te afaste de um bloqueio criativo. Quando está fazendo um curso, não está funcionando. Então, entenda os limites do seu corpo e da sua criatividade, certo? E por hoje é só.
Bons estudos para vocês, espero que tenham anotado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários do YouTube ou entre em contato comigo pelo meu Instagram, Cursos Bíblio, ou lá na Bíblia. Vocês também podem estar seguindo a Cultive, o Instagram e aqui no YouTube, ok? Um beijinho para vocês e até a próxima aula que vocês vão gostar. Beijão!